Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcos. Vou conversar um pouquinho e mostrar para vocês sobre a nossa planilha para diário de trades, né? Bom, desenvolvi essa planilha para que a gente possa ter mais informações sobre os nossos trades, sobre o que a gente vem fazendo, para ter mais estatísticas, né? Então, peguei alguns tipos de planilhas diferentes e tentei bolar essa nossa planilha, né, de acordo com esses exemplos, né? E de uma maneira que fique um pouco mais simples para a gente colocar o máximo de informações possíveis para que a gente tenha a maior chance aí de tirar bastante insights desses dados, poder tirar bastante informação interessante aí pra gente, né? Então a planilha ela vem dessa forma. Nós estamos na versão 5 dessa planilha, né? Já vem sendo desenvolvida com outras pessoas. Eu já venho utilizando elas e venho fazendo algumas alterações de acordo com o que eu acredito que vá fazer uma melhora aí na utilização, né? Então, e venho atualizando sempre vocês aí com essas atualizações. Então hoje eu fiz uma operação aqui, fiz duas operações em UsaRus e vou mostrar para vocês aqui como é que eu registro essa operação, né? Eu vou fazer junto com vocês aqui para que vocês tenham um exemplo e que vocês possam fazer aí da melhor forma, inserir esses dados e utilizar essa planilha aí da melhor forma possível, tá bom? Bom, vou fazer um apanhado aqui. Eu já coloquei duas operações nessa planilha para que mostre aqui o funcionamento dela. Tem o painel, que já está mostrando aí alguns dados. Banco de dados, vem as duas planilhas aqui em linhas diferentes, né? Bom, essa planilha consiste em quatro, né, em quatro planilhas. Uma para você inserir os seus dados, e tem um botão aqui onde você consegue limpar o banco de dados da planilha, que é essa terceira aba aqui da nossa planilha, né? A aba painel, na qual ela vai mostrar as informações todas aqui, né, de todas essas informações inseridas na nossa planilha, né? E o banco de dados, onde ficam todos os dados aqui guardados, né, da nossa inserção de dados lá na primeira aba. E a quarta aba eu botei aqui para imprimir, é caso você queira imprimir isso aqui e anotar e colocar à mão algumas coisas. Não utilizei isso ainda, não, acho que não tive ainda notícia de ninguém que tenha utilizado, porém é uma possibilidade também, tá? Então eu quero mostrar para vocês que eu fiz duas operações aqui hoje em UsaRus. Eu quero essa operação aqui, eu quero registrar. Vou fazer aqui um registro dessa última operação que eu fiz hoje para vocês entenderem como eu faço esse registro aqui. Normalmente eu coloco aquele um pouquinho menor para que eu possa ir incluindo as informações aqui, olhando ainda no painel. Às vezes eu faço em telas diferentes, mas aqui eu estou para mostrar para vocês, então eu vou ganhar um pouquinho de espaço aqui para isso, tá? A operação foi no dia 13/8/2024, o horário de início de 15h59 e 59, horário de término, aqui ó, tô olhando aqui, tá? 15h59 e aqui 16:05:59. O ativo foi o UsaRus, então eu só escrevo
usa R aqui, ele já aparece, eu dou Enter. Lote 001, tipo de operação, venda, então eu boto o Vzinho e já aperto Enter. Evento de entrada. Então eu entrei nesse pavio aqui, ó, nesse martelinho invertido aqui. E a gente chama esses martelinhos de toppling tail, né? Quando ele tem esse pavio aqui na parte de cima, no topo dele, é toppling tail. Então a gente chama de TT. E quando ele é o contrário, né? Ele tem aqui um martelinho, né, em pé, a gente chama ele de bottom tail. Ele tem o pavio na parte de baixo, né? E aí eu vou colocar aqui que foi um toppling tail, um pavio. A minha estratégia de entrada é uma contratendência aqui, porém eu não peguei esse primeiro movimento da contratendência, né? Ele veio na contratendência, fez um retorno na média de 20, deixou o meu toppling tail, e aí então eu peguei um pullback da contratendência. É a maneira que eu enxergo isso aqui. O tipo de entrada foi uma entrada antecipada. Região de entrada foi dentro das duas médias, ó, a região de trap zone, que a gente chama. Então eu coloco o T aqui de trap zone, né? O preço de entrada, vou ver aqui, 28,5. Aí, para ficar mais visual, eu coloco aqui na minha entrada e aonde foi o meu stop. Eu coloco aqui essa estrutura de risco retorno, né, que a gente pega aqui no Fibonacci, na retração de Fibonacci. A gente faz a alteração aqui, eu posso depois mostrar como é que essa alteração foi feita, gravar um vídeo aí para vocês mostrando essa alteração. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, o meu top, a minha entrada ficou bem aqui. Acho que o meu risco ficou um pouquinho maior aqui assim. E o meu alvo foi bem nessa média de 200, né? Então eu traço uma linha horizontal aqui, ó, onde eu coloquei o stop. Aqui vai me dar meu valor de stop. E aqui eu vou colocar aonde era meu alvo, certo? Da minha operação. E aqui eu ainda vou colocar uma terceira linha que mostra até onde o mercado foi, né? Nesse movimento aqui, onde é que ele foi. O máximo que ele foi isso aqui. Então vamos lá. Vamos colocar o meu stop inicial. Essa linha, 28,760. O meu alvo foi nessa região, 27,440. O preço de saída, eu olho aqui na minha operação, 207440. O preço alcançado, onde o mercado foi, 27,320. Bom, taxas e comissões. Algumas pessoas pediram para eu tirar isso, porém ainda existe uma taxa de swap. Quando você fica em ações de um dia para o outro e tal, você ainda é cobrado uma taxa. Então, aqui ainda tem um lugarzinho para você colocar essa taxa. A gente vai colocar 0 no caso. O resultado. Aqui eu posso colocar prejuízo, lucro ou break-even. O break-even é o 0 a 0, né? Quando a gente não perde nada, mas também não ganha nada na operação. Quando a gente protege a operação ali. E eu coloquei aqui para a gente poder selecionar por conta de você às vezes quer colocar no break-even, mas dá uma operação que não dá 0 certinho, ele dá
10 centavos, ou positivo ou negativo, né? Às vezes dá 5 ou 1 centavo, e aí eu colocava para ele ficar automático, né? Quando desse 0, ele daria o break-even, porém, às vezes a gente coloca no 0 e ele dá um pouquinho negativo, um pouquinho positivo, ele já entraria para o lucro ou prejuízo. Então eu separei essa parte para a gente colocar break-even, mesmo tendo um pequeno resultado de lucro ou prejuízo, né? Então nesse caso aqui eu boto o L e é lucro, aperto o Enter, o resultado foi 5,30, né? A tendência desse movimento aqui era uma tendência de alta. Ele não havia ainda, nesse momento aqui, ele não havia quebrado essa estrutura de alta, né? Então, é uma tendência de alta. Boto o Azinho aqui, aperto o Enter, já aparece alta. A direção foi contra tendência, né? Foi contra essa tendência de alta. As médias estavam juntas nesse caso aqui? Não, muito distantes, né? Então eu coloco N aqui de não. Meu estado mental era bom. Erros a eliminar. Se eu tivesse saído aqui, provavelmente na VWAP, eu estaria cometendo um erro de realização de lucro antecipada, né? Se eu deixasse bater aqui e voltar e só realizar o lucro aqui, eu estaria realizando um lucro atrasado, né? Eu poderia estar entrando muito pesado aqui, né? Ou então estaria entrando aqui embaixo numa entrada atrasada, né? Ou se eu tivesse, ou nesse caso aqui que eu entrei na compra e a minha entrada estava aqui em cima, que foi um pouco atrasada, mas tinha um spread, né? E eu queria sair no R1, mas ele começou a voltar daqui, eu encerrei e protegi o restante no 0. Apesar dele ter ido lá, eu não. Eu estava bancando esse rompimento aqui, ele não rompeu, e eu protegi no 0, ele me tirou aqui o restante. Então, essa entrada, se ela tiver, né, como a máxima estava aqui, nessa região, é uma entrada com risco retorno baixo, vamos dizer assim. Então aqui eu poderia colocar, né, que é a entrada com risco-benefício baixo, ou se eu fiz uma contratendência na hora errada. Então aqui eu coloco sempre o erro principal que eu estou cometendo, né? Então aqui nesse caso eu entrei aqui onde eu queria, saí onde eu queria, não tive erro nenhum nessa operação, então eu coloco sem erros e seguimos, né? Para o link da imagem, o que eu faço aqui? Eu estou logado no meu MQL5 aqui, né? Então eu aperto aqui nesse botãozinho da máquina fotográfica aqui em cima no menu, deixo aqui no gráfico ativo como está e publicar a imagem online e obter um link. Assim, na hora que eu clico aqui, ele vai me gerar uma imagem dessa tela que eu gravei. Acabei esquecendo de fazer um detalhe. Eu normalmente aqui, quando tem duas operações, né, no mesmo gráfico, eu venho aqui nos desenhos aqui e coloco uma seta para baixo para ele identificar que é essa operação aqui que eu tô registrando, né? Na hora que eu clico o link aqui e gravo a imagem, vai ficar me mostrando qual era essa operação aqui que eu quero ver, né? No caso, quando eu tenho apenas uma operação, eu nem coloco isso aqui não, tá? Eu coloco apenas quando tem duas operações aqui, fica mais fácil a visualização. Então, na hora que ele abre essa tela aqui com a imagem, ele vem com os links aqui embaixo, eu só salvar esse link aqui da imagem, Ctrl C, e vou lá na minha planilha novamente, colo ela aqui, e faço uma descrição da operação.
Vamos dizer, ó, o mercado veio com um movimento de alta dentro dessa tendência de alta aqui, fez um pullback, voltou, foi lá em cima, foi eliminado os compradores, ó, fechou um Bear 180 aqui, eliminando, né? Então eu já gostei dessa contra-tendência. Eu já poderia ter entrado aqui nesse Bear 180, né? Mas esperei ele descer, voltou aqui na M20, a média de 20, e deixou esse candle lindo aqui como uma boa entrada para mim. Então eu preferi entrar. Então vamos descrever essa operação aí, né? Após eliminação de compradores, mercado o mercado caiu abaixo de M20, é média móvel de 20, voltou, fechou um TT, é um top tail. Vendi, você pode colocar ali um TT, ou você pode botar um candle de eliminação, um martelo, da forma que você achar melhor ali para você reconhecer o que você fez, né? Então, deixa eu botar aqui para que vocês possam ver o que eu estou escrevendo, né? Após a eliminação de compradores, o mercado caiu abaixo da M20, voltou e fechou um TT. Vendi, stop acima, mercado foi a favor, quando chegou no alvo, encerrei a operação e mercado após o mercado voltou a subir. Aqui na observação eu posso colocar que eu cometi um outro erro, né? Eu cometi um erro diferente, ou além de ter entrado pesado, eu entrei atrasado. Eu posso fazer alguma observação aqui sobre a operação, ou no caso, eu posso até deixar em branco e deixar para fazer uma observação posterior, depois que eu estiver analisando essa operação, no final do mês, no final da semana. Eu quero dar uma olhada, eu olhei ali e falei, ó, teve um negócio ali que eu não escrevia. Então eu vou ali na observação e coloco, né? Achei que foi uma ótima operação, não tenho nenhuma observação a fazer. Então vou apertar aqui nesse botão, inserir dados. Então ele vai pegar todos esses dados que a gente colocou ali, né? E mais alguns que foram retirados daqueles dados que a gente colocou ali. E ele vai passar e arrumar tudo na parte lá de banco de dados, né? Então é uma forma da gente fazer aquele preenchimento ficar um pouco mais rápido, mais dinâmico, né? Tenho aqui, ó, dados inseridos com sucesso. Na hora que eu aperto, os dados aqui somem daqui, né? Limpa logo essa tabela de inserção de dados para que você possa colocar mais dados, outra operação. No painel já começa a aparecer aqui o que a gente fez, né? Já começa os resultados a aparecerem aqui, ó, esse aqui foi o dia da operação que eu registrei. Passou a aparecer aqui no meu gráfico mensal, né? E aqui está aparecendo ó, as entradas que eu fiz, né? Todas as análises que eu posso fazer desses dados.
Bom, aqui nesse canto, no painel, eu tenho o total de operações, eu tenho as operações vencedoras, as perdedoras e break-even, aquelas que foram 0 a 0, né? Para você saber se você está tomando muito 0 a 0. Aí você vai ver no quadro de erros se você está protegendo antecipadamente essa operação, se você está deixando ela rolar, né? Então você acaba avaliando aí de acordo com os seus erros e o que você anda fazendo. Aqui são os dias operados, os dias que foram de gain, os dias de loss. A média diária de operações, no caso aqui dá 1,5, porque eu tive 2 operações e uma no outro, né? Então, a média diária de gain. Isso aqui é bem importante porque às vezes te ajuda a você saber o quanto você ganha e o quanto você perde por dia, para você saber o máximo de perda que você tem. Você nunca pode ter um máximo de perda maior do que a sua média diária de gain, né? Você sempre tem que estar com o seu máximo de perdas menor do que a sua média diária de gain, que é o quanto você ganha efetivamente. Então, isso te ajuda a criar parâmetros, né, para que você opere melhor. A média de duração das operações aqui vai te dizer quantos as operações estão demorando, né? Quanto você normalmente demora nas operações. As ganhadoras normalmente tem que estar maiores do que as perdedoras, você tem que ficar mais tempo, né, nasquelas que você ganha e menos tempo nas perdedoras. Naquela que você perde, você corta logo a sua perda, você perder menos. Aqui você tem o total geral que você já conseguiu no mês. O aproveitamento, nesse caso, está 100%, mas nunca é, porque você sempre tem operações que vão dar errado. E aí, normalmente, isso aqui gira em torno de 40%, 30%, tá? É o meu normal. O risco-retorno, aquelas informações que a gente coloca aqui de preço de stop, preço de alvo, preço de saída. Isso aqui vai te dar uma boa noção de que se você está pegando bons trades, né? Se você está estipulando bem os seus alvos, se você está deixando muito dinheiro na mesa, tipo nesse caso aqui, eu pretendia pegar 260, peguei só 1,9, né? 2,60 aqui eu queria pegar. O mercado me deu 10 e eu só peguei 1,9, quer dizer, eu peguei muito pouco daquilo que o mercado me deu e daquilo que eu pretendia pegar. Quer dizer, o meu alvo estava bem estipulado, eu deveria ter respeitado ele. E aí a gente vê aqui, vamos ver o que, que eu fiz para saber, né, de fato, o que, que eu fiz. Ó, eu entrei aqui, saí muito cedo aqui porque tinha uma... Depois dessa volta aqui, ó, eu preferi garantir alguma coisinha, que eu já tinha tomado alguns topinhos aí, alguma coisa. Se bem que não foi aqui, não. Mas eu quis garantir quando teve essa volta aqui, porque a média de 200 é bem forte, né? Poderia voltar tudo e me tirar. Eu provavelmente fiz essa parcial e joguei no zero, ele quase me tirou aqui e voltou. Quando ele voltou, quer dizer, olha o quanto o mercado andou e o que o pedacinho pequeno que eu peguei. Então, o que eu tinha estipulado de alvo? É essa linha preta aqui. Por que eu peguei muito menos do que ela? Porque eu fiz essa parcial aqui em cima, né? Então, atrapalhou o meu resultado, essa parcial. Se eu tivesse mantido isso aqui até aqui, eu teria pego um pouco mais até do que eu pretendia como alvo, né? Mas o mercado me deu muito mais. Então, essa que é a questão, é saber se você está estipulando bons alvos, né? Eu normalmente, quando ia fazer uma operação dessa, eu estipulava aqui, ó, média de 200 pelos 15 minutos, como um alvo, né? E às vezes o mercado não ia ali de uma vezada só. Ele ia aqui, voltava nas médias, fazia
né? E às vezes eu ficava tendo que esperar esse movimento todo até ele vir e às vezes ele nem vinha. Daqui mesmo ele já voltava. E aí eu comecei a ver que o último fundo é um melhor alvo para mim, né? E se eu conseguir, eu vou protegendo barra a barra e eu vou conseguindo descer essa saída minha. Então é uma estratégia que eu utilizo e vem desses dados que essa planilha me deu, né? Com esses insights aí que eu comecei a pegar e falar, ué, peraí, eu tô deixando muito dinheiro na mesa, eu não tô estipulando muito bem os meus alvos. Às vezes eu estipulava um alvo muito longe e ele não chegava lá, né? E aí eu comecei a estipular melhor os meus alvos e também saber como aproveitar quando ele passa do meu alvo, né? Aí às vezes eu faço uma parcial ali no alvo e deixo ele para ver se ele vai romper aquele alvo, se ele vai passar mais ali. Então é essa que é a forma da gente inserir os dados na planilha, né? E aqui a gente vai ter alguns insights, como eu estou te mostrando. A gente vai ter aqui as médias juntas, por exemplo, aqui nesses quadros aqui, a gente vê cada um dos itens separados, né? Se na primeira semana, segunda, quais foram os resultados aqui por semana, né? Aqui eu estou com um aproveitamento 100% porque é, eu coloquei operações que me deram gain, né? Porém, quando você tem outras operações, você vai melhorando aqui e apurando esses resultados, né? Nessas caixas aqui, para vocês entenderem melhor, eu utilizo. Aqui é o total de operações realizadas nesse tipo de estratégia ou evento, né? Ou nas médias juntas aqui, por exemplo. Eu fiz 2 operações com as médias juntas. E dessas 2 operações, 2 foram vencedoras. Então eu tive um aproveitamento de 100%, né? Então aqui vai me dizendo qual é o meu aproveitamento em cada uma dos eventos de entrada, de estratégia, né? Então isso aqui me ajudou muito a saber qual é o meu melhor, qual é o meu melhor operacional, né? Hoje eu foco muito mais em fazer pullback, contra a tendência e Fab 4, né? Com barra elefante, pavio ou Battle Bull 180. Então, os meus carros fortes aqui, essas 3 aqui e essas 3 aqui seriam hoje o meu forte. Então, eu procuro fazer sempre operações dentro desse operacional, que é o que eu tenho um melhor resultado, né? Você pode ter outros setups de entrada, né, com outras estratégias, e aí você vai avaliando qual que é a melhor, qual que funciona melhor para o tipo de mercado que você quer operar, qual que é o melhor horário que isso funciona. Isso tudo vai te mostrando ali várias coisas que você dentro de uma planilha ou dentro de um diário muito simples, você começa a não ter esses dados, né? E às vezes não tem bons insights aí por conta disso. Beleza? Vamos adiantando aqui para o outro lado da planilha, que é onde você vê aqui os dias da semana, região de entrada, que tem um gráfico aqui por dia, né? Vai te dizendo aqui a barra verde é o que você ganhou, a barra vermelha é o que perdeu e a barra cinza são os resultados totais aqui que você teve no dia. Aqui é se a compra, se você está ganhando melhor na compra ou na venda. Aqui se a sua entrada antecipada ou a confirmada estão indo melhor. Se o seu estado mental, quando você está ruim, operando muito por emoções e tal, né? Quando você começa a ficar um pouco irritadiço em frente ao gráfico. Então quando eu faço muitas operações, eu já começo a colocar ali que eu estava num estado mental ruim, né? E aí você coloca qual é a tendência que você estava trabalhando e a direção, se era contra ou a favor. No caso aí, eu tô indo melhor na contra-tendência quando ela está em alta, né? No caso aqui, os erros a eliminar,
nós temos vários erros aqui. Quando você vai colocando, inserindo nas operações, eles vão sendo contabilizados. No caso aqui, eu tive um erro de realização de lucro antecipada, que é aquela operação que eu estava mostrando para vocês. O mercado andou muito mais e eu realizei antes do que eu poderia, né? Então, eu coloquei ali como um erro para eu melhorar um pouco isso, tentar levar, né, melhor essa operação quando ela é um pouco maior, né? Então, isso aqui vai te ajudar muito. Você pode digitar o erro que você quiser aqui, que você anda cometendo muito, para você ver quantas vezes você comete e tentar diminuir o número disso e melhorando assim o seu operacional, né? Aqui vai dando um panorama de como foi o seu mês operado, com os diazinhos, vai acertando os diazinhos aqui, né? Vai preenchendo para você de acordo com o que você vai colocando aqui no banco de dados. Essa parte aqui de preencha suas metas, você pode colocar e quer fazer uma operação por dia, por exemplo. Aqui ele já vai sinalizar que 2 operações você está fazendo a mais. Então ele já bota vermelhinho aqui, mostrando que isso aqui pode ser um ponto de atenção, né? Então, se você quer fazer 4 operações por dia, você fez 2 e uma, está dentro do seu operacional, fica tudo verdinho, fica tudo beleza. Aqui são os dias úteis que você tem no mês. Eu estou trabalhando aqui em agosto, então eu tenho 22 dias úteis em agosto, né? Então coloquei aqui, tamanho da minha conta, se é uma continha de $100 ou de $500, ele vai mostrando aqui. Se eu colocar o valor da minha conta, ele já vai dando saldo aqui nessa lateral e já vai dando a evolução da minha conta aqui nesse gráfico, né? Então, é uma forma de você avaliar também o tamanho da sua conta. E aqui, se você tem o objetivo de fazer 100% a sua conta, quer dizer, nesse caso, $500, você vai ter que ter uma máxima de perda por dia de 40. O seu objetivo vai ser $500. A máxima de perda por operação vai ser de 10, porque aqui eu limito a 2% da conta, né, do tamanho da conta. Você já tem um rendimento de 10% em relação a esse valor aqui que a gente colocou como tamanho da conta. No caso, se você tem 51, você tem 10% desse rendimento de 500, né, conquistado. Dias de overtrading, quer dizer, se eu colocar aqui 1, já vendo, já aparece aqui como um dia de overtrading. Esse dia acima da perda diária está aparecendo 1 aqui porque ele está contando com umas células vazias, mas eu pretendo consertar isso aqui. Eu tenho que melhorar essa fórmula utilizada. E o dia da meta batida foi o dia que eu bati essa meta aqui, dia de $22. Só um dia eu bati essa meta, então ele mostra para mim um dia aqui, né? Finalizando, aqui você vê os eventos de entrada, estratégia de entrada, como eu já falei. Aqui nesse quadrinho aqui você vai tendo frases e frases assim interessantes, né, de bons traders, de traders renomados no mercado, e normalmente muitos deles ali estão no livro dos magos do mercado. Eu peguei nomes fortes assim, pessoas que de fato operam, né, com frases assim que possam trazer bons pensamentos para você ali, né, bons insights ali. Então, a cada mexida na planilha, a cada coisa que você mexe ali, vai mudando aqui as nossas frases, né? Então, no caso, o que eu faço aqui nos ativos, os ativos eles normalmente ficam assim, ó, mostrando todos os ativos, né? Então, eu venho aqui nesse filtro, tiro aqui o que está em 0, só deixo os ativos que foram operados e venho aqui nessa do dólar aqui e coloco classificar maior para menor.
Aí ele já ajeita aqui qual foi o meu melhor ativo, meu segundo, meu terceiro melhor, né? Total de operações realizadas em cada um desses ativos, as vencedoras que eu tenho e o aproveitamento que eu tenho em cada ativo. Esses pontos de risco aqui são mais em cada um desses ativos. Por isso que eu falei que a média de pontos em geral ela acaba ficando um pouco difusa, caso você não esteja operando apenas um ativo. Então, quando você está operando ativos de pontuações diferentes, isso aqui vai mexer na sua média de pontos e não vai te dar uma informação muito boa. Mas se você opera apenas um ativo, isso aí vai começar a te dar alguns insights ali de quanto você está colocando em risco, quanto você está pegando, né? E isso aí também pode te trazer bons pensamentos aí, boas mudanças, né? Então, uma pequena obra aqui, mas espero que vocês ainda estejam me escutando, né? Só para finalizar aqui, vocês também podem fazer aqui filtros, né? Você pode, se você quiser apenas um ativo, você pode colocar apenas um ativo. Se você quiser colocar todos, se você quiser colocar apenas um ativo dentro de uma estratégia operacional, então aí você quer só os que eu fui na Fab Core, né? Só aqueles que eu usei pullback. Aí você vem aqui, tira todos, seleciona pullback e vai aparecer só os que você colocou pullback. Aí você pode fazer pullback com pavio, né? Ou pull 180. Todos que tem o pullback, pull 180 vão aparecer e você pode ver quais são os melhores. Você pode ver pelo total aqui. Vamos voltar todas as operações aqui, selecionar todas. Ele apareceu todas. Eu posso vir aqui no meu total e colocar as piores, as primeiro, né? Aí eu tenho aqui, ó, de menor para maior, vai me dar aqui as menores lucros ou maiores prejuízos primeiro. Então você pode ter aí uma forma melhor de você avaliar. Para consertar de novo, aí você vem aqui na data e bota do mais antigo para o mais novo. Já ajeita tudo. Quando você for lá no painel, tá tudo certinho, tudo bem arrumado, né? Bom, esse é o que eu tenho de informações assim para te ajudar a colocar, inserir essas operações, né, na sua planilha. Acredito que esse é o vídeo mais completo que eu fiz até hoje sobre a planilha. Tenho outros vídeos falando sobre a localização, né? Como, como eu preencher aqui a região de entrada, onde é o mais um, onde é o menos um, onde é o mais dois, né? Tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, onde é a trap zone. Então eu tenho um vídeo sobre isso. Você também pode solicitar. No mais, espero que eu tenha elucidado as suas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo. Teria o maior prazer em te auxiliar, até de repente até preencher junto com você essa planilha. Tá ok? Bom, essa ferramenta foi desenvolvida, como eu falei, usando outras planilhas de exemplo, outras planilhas que eu já tinha tentado utilizar e não gostei. Você tinha que preencher muita coisa, você tinha que era muito demorado para você colocar as coisas, né? Não que essa não seja, pretendo um dia fazer uma versão um pouco mais simples dessa planilha, mas eu ainda estou registrando todas as informações para eu poder ter mais insights, como eu tive no caso do alvo, né? Isso mudou muito
a minha forma de avaliar os meus alvos, de operar em si. Às vezes, como eu tenho melhorado muito em colocar os meus alvos, isso me ajudou a não fazer tantas parciais, às vezes, né? Às vezes como eu tenho elaborado o meu alvo de forma mais segura e mais assertiva, eu banco mais a operação chegar até lá, né? Então, às vezes, eu não faço parcial, deixo chegar no alvo, ou então eu faço uma parcial quando ele já está quase no alvo lá e me mostra que não vai mais, né? Então, tudo isso te auxilia a pegar o melhor aí do mercado, não deixar dinheiro na mesa e perceber se você está deixando, se não está, né? Então, esse monte de informações aí, tenho certeza que vão te auxiliar bastante, né, na sua evolução como trader e nas suas operações em si. Beleza? Bom, vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês evoluam aí com a minha planilha. Minha planilha está disponível. Se você quiser, entre em contato comigo através do meu WhatsApp ou do próprio canal aí. Pode fazer algum comentário, alguma coisa. Essa planilha está à venda, tá? Você pode adquiri-la. E é isso. Espero ter ajudado vocês aí na sua evolução, a registrar suas operações, a fazer uma boa planilha, fazer um bom diário de trade. Beleza? E aí, pessoal, aquele abraço.